Bem-vindos a mais um episódio do podcast Damas de Ferro. E a liberdade e a dignidade humana são valores que não se compram, se conquistam. Nossa! Fazer manifestação já é difícil, imagina no frio. Boa, verdade. Eu não tava aguentando mais da metade do documentário pro final, aquele pessoal sem frio, ainda mais uma cena chocante. Do céu! Você lembra daquela cena chocante do meio do filme, que tem uma pessoa com poucas roupas, digamos assim. Com poucas roupas ou nenhuma roupa no meio daquela neve. Nossa, sendo espancado pelos policiais, pelas forças policiais ucranianas, foi realmente chocante. Cara, e na verdade o documentário inteiro dá essa sensação, não sei se é porque teve essa questão de filmar a galera muito de perto, parece sentir até o frio, velho, porque foi muito humano, né? Você via realmente as fogueirinhas lá, as coisinhas que eles tinham que fazer pra ficar no frio. Mas pra quem tá meio por fora do que a gente tá falando, nós vamos falar sobre o documentário Winter on Fire, que foi produzido pelo diretor Evgeny Afinevsky, descobri meu ucraniano que tá meio enferrujado também, e também foi distribuído pela Netflix, que conta a história basicamente da Revolução Ucraniana de 2014, ou também chamada de Revolução da Dignidade. Esse foi um filme muito comovente, que mostra a realidade das ruas, a realidade do axioma central de que a liberdade é algo que se conquista, não é algo tão simples de se obter, não é algo que você tem de graça. É algo que você precisa lutar bastante para se ter. E esse filme mostrou basicamente isso de uma forma bem explícita e muito forte, porque, como a Esther falou, esse documentário foi filmado de uma perspectiva mais pessoal, mais próxima. A gente não estava muito de longe, assim, a gente estava do lado do manifestante que estava apanhando. Então não é algo simples de se ver, não é algo fácil de se ver, mas é algo muito forte. Tanto que você vê no início do documentário, tem uma que era tipo... Eles filmam meio com um garoto, ele tá falando que estavam arrastando uns cadáveres, uns corpos ali no fundo. Tipo... Velho, você vê isso, e ao longo do documentário também, sei lá, acabou de ter uma repressão muito forte policial ali no fundo, aí o cara chegava pra filmar o documentário ali, conversar com uma pessoa, e a pessoa falava, pô, meu colega foi espancado. Então não era uma pessoa desconhecida, meio que você sentia aquilo. Era uma pessoa que a mulher ou que o cara ali cresceu, tem uma proximidade, alguém da família que tinha acabado de apanhar ali atrás, há poucos minutos, então... Foi uma coisa muito forte, assim. Mas antes da gente entrar direto no documentário e no podcast, então podem ouvir os nossos avisos não tão únicos, mas sim iniciais. Vocês estão nos recados imperdíveis do Damas e venham avisar que se você ainda não está seguindo Damas de Ferro em todas as plataformas, você está perdendo. Estamos no Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, em todos os agregadores de podcasts imagináveis e agora estamos também na Interweb. Então nós temos o nosso site que é www.damasdeferro.com.br, onde temos nosso blog e demais informações sobre o projeto. Então, dá uma passadinha por lá para aproveitar todo o nosso conteúdo. Também temos reuniões mensais sobre autoras e defensoras da liberdade. Então, se você quiser participar, entre em nosso site e se junte ao nosso clube de leitura coletiva. Ademais, bom podcast e até mais! Então, esse filme, como a Esther já falou, a gente já falou anteriormente, ele começa com uma cena muito chocante do estopim da Revolução Ucraniana em fevereiro de 2014. Então, a primeira cena que a gente vê é um cenário de neve totalmente inóspito, né? Uma gama de pessoas feridas, parece que está um caos,
e um rapaz falando tranquilamente do caos ao redor e de como eles estão sofrendo e que, nossa, olha, uma pessoa sendo atirada, sendo ferida ao meu lado. Eu não tenho muito o que fazer. Então é nesse ambiente que nós somos colocados e jogados nesse documentário. Então esse começo já é pra gente ser chocado com a violência. Só uma coisa interessante do documentário, eu tinha visto que ele foi... A primeira vez que ele foi meio que transmitido foi no Festival de Toronto, né? E logo lá nesse festival ele meio que ganhou como melhor documentário exibido. Sério? E também teve em 2016, no Oscar 2016, ele foi indicado como melhor documentário e tal. Foi bem emblemático já naquela época. Porque às vezes a gente pensa também, né? Pô, tá tendo agora o conflito, Ucrânia, Rússia, tudo um caos. Então as pessoas começaram a assistir muito esse documentário agora. Pode até ter sido, pode ter aumentado os números. Mas já na época que ele foi lançado, as pessoas já viam o valor dele, saca? Então, ele foi indicado, ele só não ganhou porque parece que teve um outro documentário. Foi Putin que influenciou, né? A votação. E aí você vê, né? O documentário é sobre a M.N. House. Como é M.N. House o nome dela? Da mulher famosa lá que morreu? Acho que eu não tem tempo que eu falo com ela. Enfim. É aquela cantora que morreu lá e fizeram um documentário dela, e esse documentário dela ganhou. Como melhor documentário, mas enfim, foi indicado, então você já vê que, né, relevância teve já naquela época quando ele foi lançado. Às vezes a gente tem essa impressão de que só porque está meio que no hype o conflito da Ucrânia e da Rússia, a gente pensa que só ganhou por causa disso. Não, mas já foi tempo que foi indicado, então ele tem essa sua relevância mesmo quando o mundo não estava necessariamente olhando todos para esse conflito, né? E esse conflito, que na verdade já dura bastante tempo. Então, antes de iniciarmos nessa revolução da dignidade, ou revolução de 2014, tudo começa provavelmente há centenas de anos atrás, mas esse conflito específico poderia começar em 1991. E, para quem não sabe, 1991 foi a época em que a União Soviética caiu. E a Ucrânia pôde finalmente declarar sua independência da União Soviética. Não só ela, mas praticamente todo o leste europeu. E depois dessa independência e dessa separação entre Ucrânia e União Soviética, logo houve muitas turbulências, né? Porque quando você tem essa separação tão drástica e algo que tem de tantos anos, você tem algumas turbulências econômicas, políticas. Tanto que em 2004 houve uma das eleições mais controversas da Ucrânia, que foi quando o candidato pró-Rússia, Viktor Yanukovych, vence as eleições na Rússia. E gravem esse nome, Viktor Yanukovych. Provavelmente vou estar falando errado, mas é isso. Porque ele, na verdade, vai ser o nome que também vai dar o estopim nessa Revolução de 2014. Mas voltemos ao ano de 2004. Em 2004, a eleição do Yanukovych causou um grande alvoroço, já que muitos consideraram essa eleição uma eleição fraudada. Muitas pessoas que estavam observando viram que tinha muitos erros nessa eleição, muita gente comprada, organizações nacionais e internacionais já estavam vendo isso. Então, a gente já pode ver um dos grandes problemas da Ucrânia, que já sempre é falado, que é a corrupção. Então, vocês já estão vendo que já está um problema desde 2004. Assim, houve uma grande comoção para que as pessoas saíssem na rua contra essa eleição fraudada. Foi nesse momento que, pacificamente, as pessoas foram às ruas e pedindo novas eleições. E essa Revolução de 2004 foi chamada de Revolução Laranja. Esses protestos foram instigados por várias fontes e, em novembro de 2004, entre os candidatos que foram Viktor Yushchenko e o Viktor Yanukovych, que é o que venceu as eleições fraudadas, que foram manipuladas em favor do segundo, mas no final dessa revolução, eles conseguiram anular as eleições que já foram feitas. E agora o nome
Revolução Laranja. Por que isso? Não é por causa do Laranja Mecânica, eu acho. My God, what's happened to you, my boy? Essa Revolução Laranja que terminou na renúncia, né, na anulação, na verdade, da eleição do Viktor Yanukovych, elas têm esse nome porque a cor laranja já foi adotada pelos manifestantes como a cor oficial do movimento por ter sido a cor da campanha eleitoral do principal candidato da oposição, que foi o Viktor Yanukovych, que também era afiliado ao Partido Novo, que tem em seu slogan a cor laranja. De repente alguém, de fato, ele Brincadeira, gente. Não foi do Partido Novo, mas essa cor laranja era desse candidato que estava contra o Yanukovych. E o lema dele é Sim, Yetcheko. Fazer esse podcast está sendo mais difícil do que ler os livros do Dostoiévski, viu? Porque nos livros dele é tudo nome russo. E aqui só quem e aí tem que você falar. só pega o primeiro e segue a leitura inteira desse jeito. Assim. E eu achei, sei lá, não sei, essa revolução de 2004, essa questão da faixa laranja, um pouco, não sei, problemático. Talvez eu esteja sendo chato demais, porque vocês não estão fazendo uma manifestação a favor de uma democracia plena. Você está fazendo uma revolução a favor de um candidato específico. Não sei se é algo que é chatice minha ou é algo realmente que podemos questionar. Acaba que... O foda é que eles pegaram um cara ali que a gente sabe que é chato, né? Você pegar um político como símbolo de alguma coisa. Então eles acabaram se prendendo a esse político, que seria a contraposição do que eles não queriam. E você vê que realmente isso pode ser problemático, até porque no Brasil, o que está rolando agora? Eu vou votar no fulano porque ele não é o cicrano. É basicamente isso, né? Porque, nossa, super acredito naquilo. Então, eu acho que pode ser, nesse sentido, pode ser um pouco problemático. Mas é legal mencionar que essa Revolução Laranja, até hoje, ela é vista como um símbolo de revoluções. Assim, o termo revolução também é bem questionado, inclusive, deixando bem claro. É tipo revolução industrial, né? É revolução peronomútil. É bem questionado, e tipo, mas essa sequência de protestos que teve na época, né, em 2004, são famosos justamente porque é a mesma coisa que rolou depois em 2014, né? É a ideia de você tentar, no final de 2013, que foi até 2014, você tentar de modo pacífico, de fato, para a rua, manifestar e tudo mais. Então, nenhum desses, nem a Revolução Laranja, nem a que a gente está discutindo no documentário, eles não, no momento, eles já foram com viés violento, ou de vou depedrar aqui as coisas e tal, que você vê muito, né? Aqui no Brasil, principalmente, qualquer manifestação que tem, nos Estados Unidos também tem bastante. Tem manifestação, eu vou lá e vou jogar e vou destruir um estabelecimento comercial que não tem nada a ver com a parada. Ou então eles fazem isso somente para pegar e roubar o estabelecimento. E você vê que, tipo, na Ucrânia, pelo menos, na Revolução Laranja e nesses protestos que tiveram depois, que foram retratados pelo documentário, eles não tiveram essa pegada. Tanto que para a população, deu para perceber no documentário, que eles encaram que é como se os protestos de 2013, 2014 fossem, de fato, uma extensão da Revolução de 2004. Eles não encaram como se tivesse, de fato, tipo, aqueles anos tivessem sido interrompidos. Não, para eles é uma coisa que está acontecendo lá atrás. E a gente vê que depois também, com a invasão da Rússia, o que eles falam? Muito, tipo, quando tem filmagem deles que sai na televisão ou reportagem. O que eles falam é sempre, eles estão lutando há muito tempo, a guerra não começou agora. Então, você vê que na cabeça deles, eles têm uma plena noção histórica do país e do que eles estão lutando, pelo que eles estão lutando. Então, é uma coisa que está passando de geração em geração. Isso é muito interessante você perceber, tipo, a consciência que eles têm e o que a população em si está buscando ali. É uma eterna manifestação.
Exato. Mas é muito louco você perceber isso na cabeça deles, porque eles não têm esse negócio de, tipo, em 2004 a gente lutou por uma coisa, agora a gente tá lutando por outra, e agora na guerra por outra. Não, para eles tá continuando, é uma única luta que tá se estendendo por anos. É muito louco. Então, fechou essa revolução de 2004, o que aconteceu? A oposição venceu. Então, Yushchenko venceu as eleições e, por enquanto, deu tudo certo. Mas, em 2010, ocorreu um grande problema, que foi o candidato que tinha vencido as eleições fraudadas na Revolução de 2004 retorna ao poder ao vencer as eleições agora verdadeiramente. Então, democraticamente, ele voltou ao poder. Não adiantou de nada toda aquela comoção de 2004. É muito triste, mas me lembrou a cena do que mostrou que tava no que o primeiro-ministro tava falando, não era? E aí o pessoal começou a reclamar e tal, e aí ele falou assim: pode parar aí, a gente sabe que você sabe gritar. Nossa, que cuzão, velho. Que cuzão. Mas me lembrou isso. Então, uma questão preocupante era que ele sinalizava, no caso, o presidente recém-eleito em 2010, sinalizava para o público, para a população, que tinha intenções de se alinhar com a União Europeia, que era algo que a população já estava pedindo há muito tempo. Você ouvia os gritos de nós somos também a Europa, nós somos Ucrânia, mas também nós somos europeus. Mas, por baixo dos panos, esse presidente estava conversando com o governo russo, de Putin, para se alinhar secretamente com eles. Mas por aí só existiam rumores, ainda não sabiam muito. Mas em 2013, esse presidente recém-eleito, que já não está mais recém-eleito, já parece estar pronto para assinar uma associação com a União Europeia, e é nessa tensão de um presidente com interesses de se alinhar com o Oeste e com a Rússia, mas a população, pelo menos uma grande parte dela, querendo se alinhar com o Leste e com a Europa, que vai se iniciar esse documentário. Porque é nessa tensão de a população quer se alinhar com a União Europeia, quer ser Europa. E o presidente, os donos do poder, querem se alinhar à Rússia, por conta de um projeto de poder escuso do presidente ou então até do líder russo, né? Mas que a gente vai conseguir compreender um pouco mais hoje em dia do que é que está acontecendo isso. Por isso que o nome é Winter on Fire. Então é um inverno em chamas. A Ucrânia está lutando pela liberdade, lutando pela sua dignidade, sua aceitação de identidade como europeus, como ucranianos, mas também como europeus. E é legal uma coisa, tipo, você vê, ele, publicamente, ele fez a campanha dele, que a gente vê em diversos países, né? Ele faz inúmeras promessas ali, tudo certinho. E ele foi, de fato, eleito em cima dessas promessas, como também outros candidatos são em outros países, beleza. E é interessante a gente ver que ele não cumpriu com a promessa e a população reagiu. Em quantos lugares a gente vê isso? Que, de fato, tipo, ele fez uma promessa, beleza, a gente vai te eleger aqui diante dessa promessa que você fez, mas se você não cumprir, a gente vai cobrar. Se o político cumprir uma promessa, a gente acha estranho, é tipo o médico que não se atrasa. E não, tipo, querendo ou não, é isso que deveria, de fato, acontecer. Você pega ali, gente, pega um papelzinho. O que o cara prometeu? Isso. Cara, não cumpriu nem com 90% do que prometeu. Ou você vê que o negócio tá muito fora da caixinha, já desconfia, mas se você acha que aquilo pode ser colocado em prática, como dele, querendo ou não, essa promessa poderia ter sido colocada em prática, ele que não quis, que foi esse acordo de livre comércio e tal com a União Europeia, e ser incluso na União Europeia, ele poderia ter feito isso. Então não foi uma coisa fora da caixinha, foi uma promessa que poderia ter sido válida, show. E aí o cara não cumpriu, a população foi pra rua. Então é basicamente uma coisa lógica, só que não acontece, por isso que foi até chocante, né? Eu acho que nem eles esperavam que a população chegaria a esse ponto. Só tipo, vou ficar revoltadinha aqui,
nas redes sociais, no Twitter. Xingar muito no Twitter e pronto. Ah, não, foi no Facebook, né? Que o pessoal tava mais Pois forte. é, foi no Facebook. Eles xingaram muito no Facebook, mas não só xingaram, né? E não ficou só nisso, tá vendo? Não ficou. Tanto eles não ficaram só no xingamento, que o dia 1 dessa nova sequência de eventos, que culminou no caos em Kiev, capital da Ucrânia, no ano de 2014, na verdade no ano de 2013, começou em novembro de 2013, né? Tudo começou em Maidan, que é tipo uma praça, uma região que eles vão se reunir. Então, a partir de um grupo de pessoas no Facebook que estavam convocando as pessoas que estavam indignadas a participar de algum evento, de uma manifestação lá em Maidan, na verdade, eles, então, foi marcado um tipo de manifestação encontro no dia seguinte, que do nada apareceram milhares de pessoas naquele local para lutar pela sua própria liberdade e por uma Ucrânia europeia. Então, para você ver, às vezes a gente pensa que é só um grupo pequeno de pessoas que estão indignadas, mas na verdade, quando você vai ver, é um grupo gigantesco, é algo semelhante. Eu sempre me lembro daquele caso, não sei se é da Estônia, da Lituânia, que eram países que estavam sobre o jugo da União Soviética e meio que eles não podiam falar que estavam contra, que a população estava contra, mas quando existiam aqueles rádios meio que ilegais, né? E quando teve um momento em que, nesse rádio, o locutor pediu para quem está indignado com a situação da Estônia, se eu não me engano, sendo sob o jugo da União Soviética, acenda as luzes. E aí, do nada, a cidade inteira ficou iluminada. E algo que eu senti nessa questão do grupo do Facebook, que milhares de pessoas foram para lá, mesmo não sabendo realmente o poder dessa indignação. É aquilo, né? Muita gente está indignada, a gente só precisa de uma pessoa que dê a primeira palavra, digamos assim, né? Então, o quanto também... eu percebo muito isso, às vezes, na universidade também, ou em outros ambientes, que a gente acha que as pessoas pensam ali tudo igual. Só que aí você começa a dar sua opinião, você começa a agir de uma maneira um pouco diferente, meio que vai destoando ali entre a galera, pessoas que pensam da mesma forma que você nunca imaginava, entendeu, que isso ia acontecer. Então, isso é muito real, de tipo, uma pessoa começa a dar opinião ou começa a mostrar algo um pouco diferente do que a maioria ali demonstra pensar e vai destoando ali entre a multidão, a massa. Essas luzinhas. Outra coisa legal, né? Por justamente ser uma discussão mais em rede social, essas coisas, acredito que, tipo assim, tenha sido uma coisa mais formada até pelos próprios jovens e tal. Só que é legal que, quando foi passando os dias, você vai vendo que a quantidade de pessoas mais velhas foi aumentando. E até que eles estavam entrevistando a galera mais velha. E a galera mais velha falava, tipo, eu acho que é importante o que os jovens estão fazendo. Eu tô aqui para apoiar, porque eu sei que é a geração deles que vai passar por isso, a geração dos meus filhos, dos meus netos. Então é uma coisa muito legal que foi acontecendo, que justamente aí você começou a reparar, não foi uma coisinha ali organizada pelos jovens e só os jovens queriam, ou só os jovens enxergavam a situação, ou algo assim. Não, foi uma coisa geral, que você via que pessoas de diferentes idades, diferentes profissões. É legal também que ao longo do documentário, eles você não vê uma galera muito de uma única profissão ou de uma única área ali, sabe? Só tem a galera das sociais. Sabe uns bagulho assim? Não, você via que, sei lá, nossa, o cara ia lá e entrevistava um médico, uma mulher que fazia artes cênicas. Um cantor. Cantor, arquiteta, sabe? Era um jornalista. Então, eram profissões muito distintas. Eram pessoas comuns, né? Era a população realmente, não era um grupo específico. Isso é muito top. Isso. Tanto que teve uma parte que diz que as pessoas que estavam ali não eram pessoas politizadas nem nada. Não eram pessoas de partidos específicos. Tanto que teve uma cena maravilhosa, que foi quando um político,
um opositor de um partido específico, ele apareceu em cima de um caminhão ostentando a bandeira do partido dele, né? E as pessoas fizeram ele sair de lá, porque ou então descer, tirar a bandeira, porque aquela luta não era por um partido específico. Não era para somente estar nesse jogo de poder. Era realmente sobre a dignidade humana e a liberdade. Algo que só foi na verdade era sobre a questão europeia, mas só foi construído ao longo da manifestação, né? E isso que eu acho que foi legal que aconteceu lá é uma coisa que me desanima, e eu sei que desanima muita gente. Aqui, às vezes, sai uma pauta importante, ou as pessoas, de fato, vão pra rua por um motivo que é coerente, só que, às vezes, eu fico, não vou. Porque eu sei que lá vai ser, tipo, uma caralhada de partido levantando as bandeirinhas deles. Não é, de fato, a gente simplesmente pessoas ali que, às vezes, nem são da mesma linha ideológica, mas que naquele ponto específico concorda com a discussão. Não é simplesmente isso, as manifestações aqui. Parece que, tipo, a pauta ali tem que estar levantando alguma bandeira, saca? Não é simplesmente, saiu essa pauta, eu acho interessante, fulaninho B, C também acha, a gente tá indo lá para manifestar sobre essa pauta em específica. Não, parece que já viram outras coisas. Quantas vezes a gente já não viu manifestação? Isso que eu também vi, que no documentário, toda vez que você perguntava, eles sabiam responder o motivo deles estarem ali. Uhum. Eles sabiam te contar a história do negócio. Cidadãos comuns, entendeu? Aqui você pergunta, tanto que um monte de gente zoa na internet com isso. Você vai em manifestação, você filma, você vai encontrar gente ali que não sabe o que tá fazendo ali. É só o pãozinho com mortadela, né? Que você pergunta, então, por que você tá aqui? Eu tô aqui por causa de, sei lá, porque eu sou contra esse cara que tá no poder. Aí vai perguntar pra outra pessoa, não, eu sou aqui porque, sei lá, eu defendo o meio ambiente. Na mesma manifestação. Aí quando vai ver é sobre, sei lá... Tarifa do ônibus. Tarifa do ônibus, É bem isso. Ai, Brasil, triste. Na verdade, a manifestação do Brasil é só pra... A manifestação do Brasil é realmente um rolezinho. É só pra curtir. É você tirar foto ali. Botar o chapéu do MST. Botou do Brasil. Botar a camisa do Mito. É bem isso. Aí dependendo, né, das pessoas que estão lá perto de você, aí colocar ou boné ou bota a camisa do Mito. Só pra você se divertir, então. Não, mas cara. E o que a gente pode falar desse documentário e dessa luta dos ucranianos contra o que estava acontecendo naquela situação específica do país? Que eles estavam fazendo o mínimo. Só que a gente justamente acha incrível porque eles estão lutando por uma coisa digna. Então, eles estão cobrando uma posição de um tal presidente, o Viktor Yanukovych, estavam cobrando uma posição dele, que de fato ele falou que ia fazer e não fez. Então, eles foram para a rua de modo pacífico. E teve uma repressão policial e eles não acham aquilo certo. Pronto. E eu não vou levantar bandeira de partido, não vou levantar bandeira de nenhum político, porque eu não acho isso legal, porque não tem nem a ver com a pauta, porque o que a gente está lutando é uma coisa específica. E se eu estou indo para uma manifestação, eu tenho que saber pelo menos, no mínimo, o motivo dessa manifestação. Então você vê que o documentário ele foi tão importante, e esse protesto em si foi tão importante, porque você vê, de fato, o que um cidadão ele deveria fazer para lutar pelos seus próprios direitos, saca? E isso, sei lá, tocou demais, assim, deu pra ver nitidamente. Sim. E você já tava dando um pouquinho de spoiler, porque, na verdade, quando foi anoitecendo, porque esse foi o dia 1, né, que os protestos começaram, e quando foi anoitecendo esse protesto, as coisas começaram a ficar um pouco mais tensas, as pessoas ficaram um pouco mais altivas, por assim dizer, e o número de pessoas aumentou naquele local. Ficou aquele negócio bem... Sabe quando você tá em algum lugar, você sabe que vai dar alguma coisa ruim? Então, foi isso que eu senti quando estava assistindo
aquele documentário. Porque foi possível ver a polícia se aproximando aos poucos, lentamente, e quando vocês foram ver, quando a gente foi ver, o protesto já estava quase que cercado pela polícia. Então as pessoas ficaram gritando até uns negócios meio estranhos, tipo, revolução, revolução, ou então a polícia com o povo, que é algo bem... Aí eles acharam mesmo que a polícia estava indo lá para apoiar eles. Não é algo inocente demais. A polícia não vai estar junto deles. A polícia vai estar junto com quem está com o poder, né? Que é o presidente, no caso. E era Será que muito não foi o último, sei lá, uma última tentativa de fazer os caras mudar de lado? Tipo, gente... Teve alguns momentos, na verdade, no documentário, que tinha as pessoas falando: oh, vocês não estão vendo o que o presidente está fazendo? Você está contra a Ucrânia? Meio que pregando para os soldados virarem a casaca. Não sei se funcionou, né? Será que funcionou alguma vez? Não sei. Eu sei que naquela noite, depois de um tempo, começou a repressão policial e realmente começou a violência nessas manifestações. E aí que o negócio começou a complicar. Então, seguindo essa onda de violência, naquela noite, amanheceu e as coisas ficaram mais tranquilas, né? Isso a gente foi um dia, gente. Somente um dia. Lembrando que essa revolução vai durar 91 dias. 93. 93 dias. Então, vai ficar muito mais tenso, muito mais complicado nos próximos dias. Então, ao longo do tempo, aquela manifestação que estava centrada em Maidan foi para outros lugares, foram para o mosteiro, então foi captando outras pessoas, inclusive o poder religioso, que é algo que eu achei até estranho, dos líderes religiosos estarem juntos naquela manifestação, então mostra que aquela manifestação não é algo realmente centrada em um partido político, mas algo que toda a população estava pedindo. E foi nesse momento em que a manifestação estava indo para outros locais que o governo demonstrou de forma aberta que ele é contra protestos pacíficos. Porque naquele momento não era mais somente as pessoas andando e gritando, era a polícia reagindo a protestos pacíficos que a população não estava fazendo nada senão clamar por justiça e pela resolução da questão com a União Europeia. E foi também naquele momento que, a partir do momento que o governo sinaliza que ele não é um governo democrático real, não é um governo que preza pelas liberdades, que a luta não se tornou somente a favor da integração com a União Europeia. Se tornou também uma luta a favor da liberdade e da dignidade humana. É por isso que o nome da revolução se torna Revolução da Dignidade, ou Revolução de 2014. E você vê que o documentário ele vai te trazendo essas explicações, eles vão trazendo essas questões históricas, bastante relato, e também a questão até de como você passa ali na manifestação, o que você tem que fazer numa manifestação, digamos assim. Porque é muito engraçado, sei lá, você não vai ficar... Você tem a parte lá que eles cantam hino, você tem a parte que eles falam ali as pautas deles, só que também tem a parte, pô, você tá numa manifestação ali durante vários dias e tinha gente acampando. Uma hora precisa comer, uma hora precisa fazer as coisas, né? Aquele bandejão, né? E aí o documentário ele se preocupou em mostrar isso também, sabe? De fato, como que é a vivência numa manifestação onde a galera tá acampando, tá vivendo tudo aquilo. Então, você vê que tem gente lá, algumas pessoas que traziam um real, umas puta panela, assim, com um monte de comida, sopa pra galera se aquecer. Tinha gente que levava roupa, coberta pro pessoal. Realmente, gente, tava um frio absurdo. Aí o pessoal pegando uns negócios da rua lá para fazer fogueira. Então você vê que como que era de fato o dia a dia deles vivendo aquela manifestação, fora as pautas. E isso é muito legal, você vê tipo, o quanto eles estavam abrindo mão para estar ali. Porque não devia ser fácil, sabe? Não tava um conforto, não tava legal, não eram algumas horas, eram dias. Exato, eles literalmente pararam a sua vida para lutar por algo que eles acreditavam. Imagine qualquer um de nós aqui que
estamos participando, ouvindo, parar sua vida, parar sua universidade, parar seu trabalho, só para lutar por algo que você acredita. Tem que ser algo realmente... Tem que ter uma força muito grande para você fazer isso. E tem que ser algo que realmente vale a pena. De fato. Ao passar do tempo, né, a manifestação foi aumentando, eles estavam nessa questão de virando um tipo de comunidade mesmo. Eles estavam acampando na rua, eles estavam vivendo na rua, porque eles estavam todo dia clamando pela integração com a União Europeia, pela dignidade e, se for possível, pela toda a reestruturação, reforma daquele estado policial que eles estavam vivendo. Estava tão violento que aquele estado policial, que eles começaram a machucar crianças. Então mostrou adolescentes, crianças apanhando naquele local, e os policiais sem nenhuma misericórdia batendo nos manifestantes que estavam até aquele momento de forma pacífica. E aí eles também não poderiam ficar de mãos atadas, eles tinham que retaliar de alguma forma. Teve até uma parte engraçada, que acho que essa mulher seria cancelada se fosse hoje em dia, pelo menos no Brasil, que ela falou que após essa retaliação dos policiais nas crianças, inclusive, que apareceu um monte de criança machucada naquele protesto, então no dia seguinte apareceu muitas pessoas, homens, mulheres, gritando para eles pararem com essa violência, inclusive contra as crianças, que eles não iam aceitar que eles machucassem as mulheres e as crianças. E aí tem uma mulher que falou assim: nunca vi em nenhum lugar tanta concentração de testosterona ali. Nossa, por que você falou isso? Mas foi bem E aí que você começa realmente a relacionar com o que está acontecendo hoje, porque foi o mesmo raciocínio que eles utilizaram, né? Então você vê que o espírito do lugar é isso, saca? Eles têm isso que eu achei muito, muito bacana, eles têm uns valores muito bem definidos. Então, que são meio que... não são negociáveis para eles. Então, nessa situação, quando começou a relacionar com crianças, esse tipo de coisa, o pessoal ficou puto real, sabe? Não foi porque... às vezes eram crianças até desconhecidas para eles. Só que eles estavam, tomou as dores real. E, nossa, tem algo que não se mexe. Velho, criança e mulher. Velho, então... mas E é uma coisa, querendo ou não, que é uma questão até tradicional, se a gente levar em conta, né? Esse lance de, em questões de guerras, em questões de conflitos, você não se machuca mulheres e crianças. Só que você pensar que isso ainda é clamado, isso é tão reverenciado hoje em dia, chega até a ser forte, sabe? Chega a ser curioso como eles permaneceram com isso em conta. Só que, ao mesmo tempo, você vê que as próprias crianças e as mulheres também iam lá para lutar contra o que estava acontecendo e tinham essa noção. E, realmente, quando começou a envolver criança, cara do céu, eu fiquei mal. E aí, aquela criança ainda tinha ao longo desse documentário apareceu uma criança, né? Parecia ser jovem, uns 14 anos, que estava assim, mascarado, meio que na linha de frente, lutando com os caras. E, nossa, deu uma agonia, na verdade. E você via que tinha gente lá que é real em família. Porque, justamente, no início era um negócio real, um negócio pacífico, eles estavam ali e tudo mais. Era um negócio até bonito de se ver, eles cantando junto, as luzes acesas, assim. Era bonito. Aí começou a virar essa pancadaria. E quando realmente, quando eles começaram a gritar com os policiais, falar pra parar, que nem o Gu falou, ou se arrepia inteiro, você fica, velho, pelo amor de Deus, para com isso, sabe? Nossa, foi forte, foi forte. Teve até uma parte do documentário, e também ao longo, se não me engano, foi na manifestação do dia 11, em que essas manifestações continuaram, e tinha um rapaz que estava falando em um palanque, e ele disse que existem 2 valores europeus que a Ucrânia compartilha
e eles desejam ter isso, que seria a liberdade e a dignidade humana. E são valores inegociáveis para eles. Tão inegociáveis que eles deram seu tempo, seu corpo, sua vida para lutar por eles. Então, independentemente de classe, de família, de qualquer outra coisa, eles clamavam por dignidade e liberdade. Algo que no Brasil a gente não imagina as pessoas saindo para fazer isso, né? E justamente, né, valores são inegociáveis. Aqui parece que a gente não tem um valor que a gente fica, tipo, a gente como seres individuais, a gente pode até ter. Mas um valor, assim, que você fala, pô, a população brasileira não discute isso. Tem. Porque parece que aqui é muito, tipo, não tem um valor que a gente leva em conta, que a gente fala, pô, eu acho que por esse valor a população brasileira inteira ia pra rua. Ou ia, sei lá, daria a vida por isso. Como o professor Clóvis Barros Filho diria, o valor é que não temos valores, nós somos todos canalhas. O brasileiro é um bando de canalha, cara. Cara, é muito triste. E mostrou também no documentário essa parte que o Gu até mencionou, né? Que teve uma hora que eles foram para os mosteiros e tal se aquecer e também para se refugiar, digamos, da repressão policial. E as portas das igrejas, dos mosteiros ficaram abertas para receber a população. E também teve vários momentos que você via líderes religiosos de diferentes religiões prestando apoio e pregando a favor da vida, entende? No sentido de, gente, não machuquem a população, sabe? E dando a cara, né? Porque eles ficaram, assim, em uma situação de eles foram pra frente pra rezar pelas pessoas e eles poderiam, sei lá, os policiais que quisessem, eles só andar pra frente e bater neles. Uhum. E eles estavam ali na frente, tipo, simplesmente, olha, não sabemos o que, assim, politicamente isso vai dar, mas que a gente passe por esses protestos de um modo a não que as pessoas não saiam feridas ou não saiam mortas. E é isso que o líder religioso deveria fazer realmente, sabe? Tipo, pelo menos prezar pela vida, pela segurança da população que estava ali e em prol de algum direito ou um valor específico que eles estavam defendendo. Então, eles só queriam, assim, tipo, que as coisas ali andassem de uma maneira um pouco mais pacífica, que era o que eles estavam pregando originalmente, né? Então, esse momento também que os líderes religiosos entraram na parada foi bem marcante, foi bem simbólico, acredito. Isso. A não ser os satanistas. Quanto mais corpos, melhor pro sacrifício, né? Maior o demônio que vai sair. Brincadeira. Olha isso, isso, Gustavo. Uma coisa, a gente tá falando que tava com muita repressão policial e tudo mais, não é uma coisa que era só por relato, tá? O Gu mencionou também que a gente via o caos lá e tal, e eles também mostravam. Então, eram cenas assim, covardes, real, de um cara tá jogado no chão e, tipo, 10 policiais em cima do cara. Cara, não precisava daquilo, sabe? Não era um policial contra uma pessoa, ou, tipo, 2 policiais pegando uma pessoa e levando à força. Isso também já seria errado. Mas nem pra eles usarem, tipo, pô, estamos prendendo a galera, ou estamos levando, tipo, evitando bater, ou algo assim. Não. Eles pegavam a porra do cacetete e batiam no cara. 10 policiais em cima de um cara. Parecia que tava descontando, né, alguma coisa. Parecia até ódio. Velho, ódio. Não faz sentido. Em prol de um presidente que tava lá sentadinho com a bunda na cadeira. É isso que me dá mais, assim, raiva. O cara... O que será que o presidente estaria fazendo naquele momento? Né? Comendo lá, de boa, jantando. Jogando LOL. Jogando LOL. No dia 20 da Revolução, alguns representantes da União Europeia, dos Estados Unidos, eles foram se encontrar com o presidente, porque eles estavam tentando chegar em algum acordo em comum para parar com aquele conflito e tentar falar com o presidente para, ok, vamos tentar fazer um acordo com a União Europeia, não é isso que a população quer, não é isso que você estava prometendo. Não sei exatamente como foi essa conversa, mas eu sei que as pessoas que estavam esperando ao lado de fora foram em frente
onde estava tendo essa reunião, e aí foi ficando um pouco mais complicado. Que aí chegou um novo tipo de tropa, que na verdade foi a Berkut, que para quem não sabe é uma força policial especial que teve origem como uma força contra o crime organizado, mas que se transformou em uma força de segurança pública. Então, antes da Revolução Ucraniana de 2014, que a gente está falando, a Berkut já tem um histórico de atividades ilegais contra os cidadãos ucranianos. Então, eles roubavam contra terrorismo, violência física, tortura, intimidação de eleitores. Então, eles tinham essa influência política, especificamente. Então, eles respondiam especificamente não só ao governo, mas também ao presidente. Tudo isso ele já tinha um histórico desde a Revolução Laranja. Então, para você ver que essa é uma força policial bem mais violenta e mais específica do que a que já estava atuando naquele momento. Então, toda a manifestação foi ficando mais violenta a partir daquele momento, do dia 20. Depois ele vai passando no documentário, depois percebe, né, que eles vão falando muito dessa força policial do Berkut. Berkut? Eles vão falando muito do Berkut ao longo do documentário, depois do dia 20. E é um lance, tipo assim, quando saíam umas notícias, tipo, eles falaram que essa força não vai mais sequestrar a galera, não vai mais espancar os manifestantes e tudo mais. Então, ao longo dos protestos também, você via que saíam algumas notícias assim, de tipo, gente, vai ficar tudo bem, tudo mais, eles não vão fazer mais isso. Só que aí os próprios manifestantes, eles começavam a questionar. Então, sempre que chegava uma coisa assim, tipo, gente, saiu um comunicado que eles não vão mais bater na gente, não vai mais sequestrar a galera. Eles já começavam, tipo, velho, não acredito nisso. Tipo, eles falavam, a gente já foi enganado tantas vezes, a gente não vai acreditar nisso. Então, você vê a desconfiança da galera mesmo, sabe? Eles não caíam nesses papinhos. Diferente do brasileiro, né? Não, tudo bem, gente, vamos entregar aqui. Tranquilo, então. Não, cara, eles não acreditavam, eles ficavam sempre nesse negócio. Não, eu só vou acreditar quando o negócio de fato tiver concretizado, sabe? Então, essa desconfiança eu achei muito importante também. Tipo, meio que eles aprenderam, né? Não, ele enganou a gente uma vez, ele não vai enganar de novo. Gente, a gente aprende com os erros. É o mínimo ali. Para eles se livrarem dessa opressão maior do Berkut naquele momento, eles meio que se juntaram, fizeram meio que uma unidade para evitar serem dispersos. E algo que eu logo me lembrei, e a partir de diversas falas, é que na Ucrânia eles têm uma identidade nacional muito forte, muito maior do que o Brasil, por exemplo. Então, não chega a ser um nacionalismo tóxico, enquanto, por mais que existam sim alguns grupos nacionalistas lá, que são complicados, problemáticos, mas, no geral, eles têm essa identidade nacional muito mais forte do que as suas identidades culturais. Então, independente de gênero, raça, cor. Teve até um momento que eles estavam falando, não importa de onde você veio, sua origem étnica, linguística, todos nós estamos lá para lutar por 2 valores, 3, na verdade, né, que é a questão europeia da liberdade e da dignidade humana, e algo que é uma identidade que nós não vemos aqui no Brasil. Realmente. E é legal que você menciona que não é uma coisa que a gente está pregando de tipo, nossa, você se sacrificar pela massa, pelo povo, pelo Brasil e tal. Não é um lance assim, o jeito que eles falam, a gente até falou em outras discussões aqui do Damas, relacionando com o livro Origens do Totalitarismo, né? Que é um negócio de tipo, vou defender a minha família e a terra onde a minha família vive. É isso. Então eu vou... É tipo aquela questão do Peter Quill, se eu não me engano, não sei se foi o Peter Quill, tem um filme da Marvel que eles falam, por que você quer salvar a Terra? Por que você quer salvar o mundo aí? Nossa, é porque eu vivo nesse mundo. Por isso que eu quero. É um negócio, é uma vontade de, tipo, autopreservação e preservação das pessoas que você ama, que de alguma forma isso se expande no sentido, vou proteger então essa terra, essa propriedade,
logo vou defender também a minha liberdade de ir e vir, a minha liberdade de prosperar nesse lugar. É uns valores, né, que a gente vê, valores liberais, valores humanos, que deveriam, né, já nascer com a gente, e são inegociáveis, que eles estavam pleiteando. Então, essa ideia essa ideia nacional que eles têm, de união e tudo mais, é justamente vem desses valores. Então, não é um bagulho patriota, de bandeira, de tipo, mesmo se eu estiver vivendo numa ditadura, eu vou defender esse país. Não é um negócio nesse naipe. É um negócio de tipo, eu vou defender certos valores para que esse país prospere de uma maneira legal. Pronto. E isso é muito legal, quando você vê que essa ideia nacional surge de valores e não de políticos, de Estado forte e essas paradas que a gente vê muito. Uhum. Então, seguindo. A partir do dia 57, já avançando na metade, né, um pouco mais que a metade da Revolução, o parlamento ele aprovou uma série de leis ditatoriais. Então, o que significa? Então, eles vão reprimir a população e os protestos. Então, leis como não pode dirigir em grupos de carros. Então, se você tiver grupos de carros de 5 ou mais, você não pode ir para lugar nenhum, mas a polícia vai te parar, vai te bater. Isso não somente para o protesto, para qualquer lugar. Então, outra lei, não pode usar capacete. No Brasil, a gente já não utiliza essa lei, né? Ou a gente já não utiliza capacete, então aqui tá safe. Mas, e como eles colocaram essas leis, muitas pessoas pegaram e ficaram com panela na cabeça, com um monte de coisa na cabeça só pra... Foi muito engraçado isso. Tipo, eles levaram com humor. Cara, saiu o negócio, eles levavam com humor. Imagina, tipo, você tá no meio do negócio super violento, aí você, sei lá, usava uma máscara de um palhaço. Você usava uma máscara aleatória, parecia que você tava no Halloween ali. É o carnaval antecipado. Real. Nossa, foi muito engraçado o jeito que eles responderam. E me lembrou muito aquele negócio de linguagem não violenta, né? Aquele negócio de você responder a uma situação não usando a violência. Como que você pode responder essa situação? E eles, eu acho que eles incorporaram bem essa ideia de não violência, saca? De como que você pode trazer significado para uma ação, você pode mostrar que você está indignado com uma coisa simplesmente por não obedecer. Então, criar né, símbolos, a desobediência civil, literalmente. Criar símbolos para vencer uma luta. E o símbolo foi essa questão de botar a panela na cabeça, sei lá. Exatamente. Nossa, muito massa isso. Outra lei que foi, assim, completamente louca foi a possibilidade do parlamento poder simplesmente desativar a internet do país. Então imagine que o presidente ou o parlamento tem o poder de tirar a internet de um lugar só para suprimir protestos que estão clamando por dignidade. É justamente isso, absurdo. E então, nos dias seguintes dessas leis, as coisas começaram a ficar mais violentas ainda, se é que seria possível. Mas, mesmo assim, a população afirmou que continuaria ficando em frente ao parlamento até que tivesse alguma resposta do governo quanto às suas reivindicações. E quando você fala desse negócio de violência, é legal a gente lembrar do que você até falou no início do podcast brincando, mas é real, velho. Cara, teve um cara que ficou pelado. Pelado apanhando a polícia, velho. Não. E eu acho que aquilo foi... o pessoal até comentou depois, né, que pegaram relatos ali. Foi muito marcante para quem tava perto, observando a cena. Porque você vê que o cara, ele, tipo... Se eu me lembro bem, né? O cara, ele tava meio que sendo levado pra um carro e tal. Você viu o cara lá zanzando lá e a polícia, tipo, não, traz ele aqui, não sei o quê. E o cara peladão, gente, pelado, real, pelado. Sem censura. Sem censura. E aí, você vê, tipo, os policiais ainda tirando uma com a cara dele, cara, batendo na cabeça, sabe? Ameaçando o cara. Não, aquilo foi ridículo. Nossa, me subiu um sangue. Eu falei, véi,
Ou o cara tava literalmente sem arma, sem nada, indefeso, nu. E a polícia zoando com a cara dele, batendo na cabeça do cara. E pra quem não viu o documentário, na verdade, não é que ele estava somente nu, ele estava nu em um ambiente que estava cheio de estava nevando, estava aparecendo uma nevasca naquele local. Teve até uma cena muito icônica que eu achei, que foi a cena da pianista. Não sei se você se lembra. Que foi uma garota que começou, assim, o pessoal já estava em desespero realmente, porque o tempo estava passando, tinha mais gente ferida do que realmente saudável, e tinha um piano lá com as cores da Ucrânia, e a menina começou a fazer a executar uma peça de alguma música clássica. Não sei exatamente qual foi a música, mas me lembrou muito a questão daquele filme que a gente já resenhou, O Pianista, em que mesmo numa situação de desespero ele estava lá tocando para ver se de alguma forma aliviava a dor que eles estavam sentindo. Dor tanto psicológica como física, e até como um símbolo de tentar sair daquele local de desespero. E essa cena se repetiu também agora, que eu vi que teve uma reportagem que fizeram também de uma mulher que a casa dela estava destruída e ela voltou nos escombros para ver como estava a situação e tudo mais, que tinha sofrido um bombardeio ali perto, e ela tocou também, sabe? E foi engraçado que ela tocou realmente do mesmo compositor do filme Pianista. Eu acho que é bem legal, e aí que você também percebe esse negócio que eles têm com relação a artes, né? Como que eles expressam isso com relação a artes mais clássicas e tal. Eu acho legal como que eles representam o que eles estão sentindo através de música, através de dança, através de símbolos que eles manifestam ao longo dos protestos. Se você vê isso nitidamente. Porque, querendo ou não, a música é um manifesto também de transcendência daquele local que eles estão. Então, por que todo mundo gosta de música? Porque todo mundo ouve a música? Porque é algo que nos lembra que não vivemos somente nesse momento material, como os marxistas gostam de falar. Não, ele transcende algo que nós ainda não vivemos. E quantas obras, quantas músicas não foram compostas, quantas obras não foram escritas em meio ao caos? Dizem que justamente em meio ao caos, em meio a guerras e tal, que grandes obras, grandes músicas, grandes composições mesmo são criadas, porque é uma forma de você fugir daquilo. Não tem como você ficar naquilo e enlouquecer, de certo modo. Então você usa algum refúgio. Aí você escreve diário, você escreve algo que depois você trabalha em cima. Então, quanto que ficção, em caso, né, ficção em si, ou algo que represente a alma do ser humano, consegue se manifestar em momentos assim. Exato. As melhores músicas no Brasil foram durante a ditadura militar. Por isso que eu odiei quando ela acabou. Brincadeira. Mas não podia passar. No, God, please, no! 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 E você vê que muitas dessas... aí você compara, né, também. Muitos desses artistas, beleza, foram para fora do país e acabavam compondo muito música tipo, de saudade de casa, saudade da família. Então você vê que nessa época também a distância, essas músicas de saudade, de volta ao lar, eram muito presentes. É muito legal você ver tipo, o quanto de cultura foi produzido em momentos históricos e como que isso tem relação. Por isso que eu e o Gu dizemos para vocês, leiam literatura mesmo, ficção, essas coisas, ajuda muito a compreender o que está acontecendo. Eu estava lendo alguns livros, assim, como complemento mesmo, eu e o Gu também, a gente conversa às vezes de livros que complementam sobre, quando a gente está falando de antissemitismo no Origens do Totalitarismo. O quanto dessas obras meio que ajuda a gente a entender mais ou menos como que era o comportamento dos judeus naquela época, ou como que era o comportamento antes de Primeira e Segunda Guerra, o que as pessoas estavam sentindo. A gente vê isso na ficção. Você quer entender a Revolução Russa? Leia um livro daquela época escrita pelos russos, entende? Você vai entender mais ou menos o que eles estavam achando, das políticas que estavam sendo aplicadas, o que eles usavam de metáfora nas obras. É bem legal. Porque a melhor literatura que existe, é aquela que compreende melhor a realidade. Que nós podemos ver verdade naquilo.
Por isso que literatura contemporânea é uma merda. Vamos pegar a retratação humana do documentário. É isso que a gente quer dizer. Que, tipo, eles não quiseram nem... Eu acho que, tipo assim, lógico, enalteceram um pouco na questão de, tipo, vamos trazer um pouco mais de emoção no documentário. Isso é nítido. Eles quiseram trazer emoção no documentário. Só que, ao mesmo tempo, isso foi muito humano e muito no próprio discurso da galera. Eu acho que não foi uma coisa muito, nossa, flu, sabe? Foi uma coisa realmente que eles acompanharam a galera e a galera tinha aquele tipo de visão, aquele tipo de pensamento. Uma coisa que eu fiquei muito chateada foi que, pegando esse gancho da parte violenta que estava rolando, muita gente estava machucando, e eles estavam fazendo tipo postos de saúde. No mesmo momento que eles também estavam fazendo esses negócios que você falou de não dispersar, né? Eles estavam criando frentes ali entre eles mesmos, os manifestantes. E nesses meio que postos, entre aspas, de saúde, que era, tipo, coisa improvisada, gente. Era no meio de uma casinha ali e tal, o pessoal se juntando. E os próprios médicos manifestantes que estavam tratando a galera. Isso eu achei muito massa. E aí, tipo, não, sacanagem, sendo bem sincera, assim. A polícia invadia aquilo lá, saca? Nossa. Quando o pessoal da Cruz Vermelha... Tem gente ferida ali, entendeu? Não é alguém que tá gritando contigo no meio da rua. Ah, não, fiquei muito... Foi uma cena que eu fiquei puta. Que foi nessas partes mais tensas, assim, do conflito ali que tava acontecendo. Mais próximo ao fim, né? Teve uma parte que, como Estelle já estava falando, que eles foram entrar nesses postos de saúde. Teve um rapaz que participava da Cruz Vermelha, que, se eu não me engano, é a maior instituição de apoio, né, de crise. Uma instituição médica de apoio. Ele mostrou lá o símbolo da Cruz Vermelha, que todo mundo conhece, e o cara, mesmo assim, atirou na perna dele. Pra quê? Pra que o cara fez? Não se faz isso com pessoas que estão tentando ajudar, não se atirem em médico em batalha. Isso poderia configurar como um tipo de crime de guerra, se fosse uma guerra. Isso é real. Tanto que, de fato, eles costumam usar, né? Tipo, em tempo de guerra, eles costumam usar o símbolo e tal. E, lógico, né? Tem aquelas lá que o pessoal é meio escroto, que justamente mira e coloca como alvo. Pô, eu sou ali um médico, vou atirar nele mesmo. Mas não deveria ser, né, cara? Tá cuidando de gente ferida. É justamente pessoas que provável que nem vai voltar pra reclamar. É gente que, tipo, já era, tá fora, entendeu? Sei lá, não foi sacanagem. E eles começaram até a xingar os caras, né? Tipo, quando começaram a entrar nos postos, os caras, não é pra mexer nos remédios, não, que não sei o quê. Velho, que ridículo, que cena ridícula. Seguindo para o dia 90, quase no final da Revolução, em fevereiro de 2014, foi um dia dos mais difíceis que os protestantes tiveram, porque eles tiveram que recuar de volta até eles estavam no parlamento, só que a opressão aumentou de tal forma, eles tiveram que recuar para o local original que eles estavam, que era o Maidan. E aí, nossa, eram cenas fortíssimas, porque os policiais estavam jogando granada de flash, tinha relatos de policiais que estavam não mais usando balas de borracha, mas balas reais, que estavam matando pessoas, o que configura como assassinato de verdade, quando as pessoas estavam jogando pedra, estavam tentando jogar o pneu com fogo para tentar afastar aqueles militares. Então, a partir disso, teve centenas de feridos, centenas de mortos, e aí que nós chegamos à cena inicial do documentário. Aquela cena chocante que estava o rapaz contando da situação deles, meio que desesperados no meio ao caos, e eles meio que sem muito o que fazer, eles estavam sem esperança. Eles estavam confinados no local e a polícia cercando eles. Mas, e é isso, essa foi uma das últimos dias de manifestação que eles tiveram. E foi nesse cenário que os manifestantes fizeram o último manifesto de desespero. Eles pediram para o presidente que renunciasse no dia seguinte, para que haja um fim
dessa era de opressão, essa era de controle do povo ucraniano, dessa era de Estado policial, para que eles tivessem um mínimo de dignidade e liberdade para suas vidas. Quando os ucranianos eles entraram, como a gente já mencionou, eles entraram como se fosse uma manifestação pacífica. Então, não era um negócio de vida ou morte, saca? Era um negócio de, tipo, não concordamos com isso, vamos questionar o que está acontecendo e, de alguma forma, pressionar com as nossas palavras, com o que a gente está fazendo aqui na rua, para que o presidente, tipo, cumpra com a palavra dele. Pronto. Só que aí isso foi se estendendo a ponto de realmente virar uma situação tão de guerra, com tanta pressão. Tem as cenas de, tipo, de fato, você vendo coisa explodindo. Cara, tipo, a capital ficando realmente em chamas, a gente vê. Porque, de fato, tava coisa explodindo, carro pegando fogo, a galera correndo, desesperada, criança, mulher, homem, tudo, todas as idades, idosos, correndo no meio da rua e sendo o pessoal atirando. E como até o Hugo falou, o pessoal não tava armado, tá? Tava com pedra, com bastão, bastão de beisebol, sabe? Era uma coisa tipo... Ser muito molotov, eu acho... Nossa, eu não sei se eu acho engraçado ou absurdo ou triste, sei lá, a criança ensinando como fazer um molotov. Real. E é justamente aí que você vê que, tipo, independente da idade, independente da profissão, independente de tudo, como que isso ficou muito nítido, tipo, eu assisti esse documentário, não tava nem acontecendo essa guerra que tá acontecendo agora, tipo, na época eu assisti em 2020, final de 2020, esse documentário. E uma coisa até que eu lembro de se comentar, assim, aqui em casa, que quando eu assisti eu falei, gente, é muito engraçado você ver como que os ucranianos colocam a mão na massa, saca? Tipo, real. Ali, eles falam, eu não concordo com isso, bora lá fazer. Ou, eu não sei isso, eu vou pegar aqui pra aprender. E é uma coisa que ficou tão forte agora na guerra de tipo, eu não sei usar uma arma. Mas aí a população comum aprendendo a usar a arma, entendeu? Para se defender ali. Você vê gente de 50 a 60 anos aprendendo a usar a arma na primeira vez na vida. Você vê adolescente pegando em arma, entendeu? E justamente para poder se defender ali naquela situação. E então, justamente, o conflito ele começou ali como uma questão, um protesto pacífico. E quando você vai passando para o fim do documentário, é muito louco, porque antes era relato de quais são nossos motivos, porque a gente está aqui, a gente está lutando em prol disso, daquilo. No final do documentário, você vê muito relato de tipo, a gente está disposto a morrer. A gente daria a vida por isso. Então você vê, velho, foi escalando absurdamente, assim. E você vai entendendo o porquê disso. Mas se a gente pegar um relato do início, um relato do final, ou tipo do meio até o final, você vê como que o negócio vai escalando. De tipo, realmente eles começaram de uma forma de boa, e aí no fim, como que eles estavam tão convictos daquilo que eles dariam a vida por aquilo, porque de fato virou uma cena de guerra. E o mais triste é que era policial do país matando a população. Não era... E a gente via os clamores da população tentando falar ao policial, veja o que você está fazendo, você realmente quer isso? É isso que você quer fazer? Porque agora o que a gente está vendo é o quê? Ucrânia e Rússia. O que a gente estava vendo ali no documentário, o que torna isso mais triste era ucraniano matando ucraniano. Entende? Véi. E com ódio, né? Como a gente falou, eles estavam espancando a população, os policiais estavam espancando a população com ódio. Com uma covardia que não parecia que era... E não tinha nada a ver com eles, se a gente for parar pra pensar. Foi um mandado de cima. Foi uma pessoa lá de cima que falou, vai lá reprimir a galera. Não foi uma coisa pessoal neles a ponto de causar esse ódio pelos manifestantes, de agir dessa forma, de espancar um cara nu na rua, entendeu? Não faz sentido, sabe? Foi bem triste isso, assim. Você vê o quanto escalou ao longo do documentário. Por fim, depois de toda essa comoção, no dia 22 de fevereiro de 2014, horas antes da deposição do presidente Yanukovych, ele foi visto fugindo em um voo para fora de Kiev. Então quer dizer que realmente o pedido da população, a pressão da população, a pressão dos entes internacionais, nacionais, mídia, tudo, fez com que ele saísse
de Kiev. E automaticamente ele renunciou, é claro, de forma inconstitucional, né, já que ele fugiu, ele renunciou do seu cargo e que depois de algum tempo foi descoberto que ele foi buscar refúgio lá na Rússia e ele passou também a ser procurado na Ucrânia sob a acusação de ser responsável pela morte dos manifestantes. Então, a acusação de assassinato, porque ele mandou os policiais baterem, colocar de alguma forma balas reais que acarretou na morte de centenas de pessoas. E também foram agendadas novas eleições presidenciais, finalmente, naquele mesmo ano. Depois de toda essa luta de 90 dias, de meses da população procurando liberdade, dignidade humana, finalmente eles conseguiram que eles lutaram por isso. E também houve alguns acordos com a União Europeia para eles se juntarem, ou então ter um acordo, uma maior proximidade com a União Europeia, algo que lhes foi prometido, mas eles não tinham. E finalmente eles vão conseguir alguma coisa. E também foi o fim dessa luta, dessa opressão que eles estavam sentindo desde 2013, mas na verdade é muito tempo, né? Desde 2014 que eles estavam nessa luta, nessa eterna manifestação da população. Então, nessa revolução que foi chamada de Revolução da Dignidade, porque eles lutaram pela própria dignidade humana, foram mortas cerca de 125 pessoas, 1.890 pessoas foram feridas e 65 pessoas estavam desaparecidas, pelo menos até aquele momento de publicação do documentário. Então foi algo que não foi de graça, custou muito sangue, muitos corpos, mas que finalmente eles conseguiram. E qual foi a resposta da Rússia? A Rússia, ela se recusou a reconhecer o novo governo interino que foi eleito naquele mesmo ano, e então chamou aquela revolução de um golpe de Estado, já que o presidente, na verdade, fugiu, né? E também iniciou uma invasão encoberta da Península da Crimeia, que já dá outro podcast sobre isso. E essa revolução tem consequências até hoje, porque nós podemos ver o conflito da Rússia e Ucrânia, porque a Rússia já está de olho nessa região há muito tempo. Em 2014 teve essa revolução e a Ucrânia quase caiu para a Rússia, né? Aqui, se tivesse feito esses acordos com o presidente, com o governo russo, eles seriam meio que caído e esse projeto de poder que lembra a União Soviética teria voltado de alguma forma. Hoje eles ainda estão lutando, sim, contra o governo, essa invasão russa, e quem sabe o que vai ser do futuro. No final do documentário, eles também tiveram essa preocupação, né, de filmar bastante a reação das pessoas quando foram recebendo essas notícias. Então, a gente vai acompanhando esses acontecimentos, tipo, a renúncia, tudo certinho, a questão das eleições, as mudanças que tiveram com a questão da legislação, aquelas leis lá antes, tipo, aqueles decretos que estavam acontecendo, aquelas coisas absurdas ali, igual a gente falou, de capacete, tava, né, tudo isso estava sumindo, estava sendo reformado. A gente pôde acompanhar a expressão das pessoas, né? Então, você viu o alívio na cara delas, sabe? A sensação de, tipo, pô, a gente conseguiu, saca? E aí mostra a gente até dançando na rua, assim, o pessoal comemorando de fato. Então, aquilo foi muito genuíno de acompanhar. Parece que você se sente aliviado junto com ele, saca? Tipo, poxa, velho, até que enfim, deu certo, entendeu? Finalmente, alguma coisa que a gente fez realmente teve resultado real. Então, tipo, a gente lutou por uma coisa e essa coisa trouxe resultado. Então, um pouco disso a gente começa a entender realmente a esperança que eles têm, a confiança que eles têm no próprio povo deles. Porque a gente viu nessa situação de guerra entre a Ucrânia e Rússia o quanto os ucranianos acreditam neles. É absurdo você ver o relato deles. Eles em nenhum momento falam que vão perder, ou que iam perder, ou alguma coisa assim. Em nenhum momento, eles sempre falavam, tipo, não, a gente vai lutar aqui e a gente vai lutar. É isso.
Tipo, você não via eles falando, não, a gente já perdeu, a gente tá mais fraco, alguma coisa assim. Não. Tanto que teve uma mulher que ela é correspondente lá e tal, que ela tava trazendo os relatos, e ela tava enaltecendo isso, né? O quanto eles têm confiança na própria luta deles, o quanto eles veem dignidade no que eles estão lutando, o motivo daquilo, e o quanto eles têm confiança na força deles. E isso é bonito de ver. E um pouco disso pode ser realmente por tudo que eles passaram, né? Essa luta deles que de alguma forma trouxe resultado. Essa questão de, tipo, contrapor uma coisa que eles não concordam, que isso realmente, de fato, indo pra rua, lutando, o quanto isso pode ser benéfico para eles. O quanto realmente vale a pena lutar pela própria terra, pelos direitos, pelos valores que eles acreditam. Então, mas assim, a gente não pode esquecer que real, tipo, muita gente desapareceu, como o Gol falou, gente morreu de fato, gente ficou machucada, sabe? No meio disso, independente da idade, sabe? Criança, idoso, mulher, homem, que seja, todo mundo ali de alguma forma foi ferido, de alguma, sabe? Seja emocionalmente ou fisicamente. Então, a gente não pode também esquecer que isso rolou bastante. Mas, né, eles conseguiram o que eles queriam e foi legal de acompanhar a trajetória deles, assim. É isso. Foi muito bom assistir esse filme porque deu alguma visão de esperança, não sei, uma visão de esperança para o Ocidente de alguma forma. Para o Brasil, não tenho certeza. Vamos ver nos próximos anos. O Brasil aí só ficou triste porque a gente comparou e falou, caramba, velho, o que tá faltando a gente, velho? É tanta coisa. Mas pelo menos a gente sabe que se a gente tiver um dinheiro para viajar para algum lugar, o Brasil vai acabar em algum momento, mas a gente sabe que vai ter algum lugar, né? Pra gente sobreviver. Mas é isso. Alguma última impressão? Ai, eu só sei que se você quer se arrepiar, assim, durante o quê? Foi entre 1h30 e 1h40 o documentário? Eu não lembro o tempo certo. 1h40. 1h40? Se você quer ficar arrepiado do início ao fim e você quer sentir aquele clima de tensão, de tipo, realmente não saber o que vai rolar. E, assim, eu me senti muito... Beleza, o pianista, que a gente também já discutiu aqui, eu senti muito esse negócio de medo. É diferente do que eu senti nesse documentário. Mas esse documentário, você sentiu um negócio de tipo, nossa, caralho, o que vai acontecer agora? Tipo, porque teve um momento, igual a gente viu, escalando o negócio. E aí teve um momento que vinha coisa. Você sabia o desfecho da história, só que você ficava, velho do céu, o que tá acontecendo? Porque era repressão atrás de repressão atrás de repressão. Aí você ficava meio angustiado, saca? E aí depois, em contrapartida disso, você viu os relatos, as pessoas com esperança de que aquilo fosse mudar. Então, é uma coisa emocionante, né, de acompanhar. Eu acho que se você quer ficar emocionado e você sentir, de fato, empatia pelas pessoas... Esperança, né? Esperança também, junto com elas, de fato, um futuro melhor, é uma boa indicação. Então é isso, gente. Fica a indicação para um ótimo documentário para seus sábados à noite, sei lá. Se vocês gostaram, assistam esse documentário que está muito bom. E também tem alguns episódios também sobre essa questão do conflito Rússia-Ucrânia. Tem aquele episódio com o Alexandre, que ele fala um pouco sobre essa questão do totalitarismo e como esse estado policial, estado de sítio, é perigoso. Então podem assistir também para vocês terem uma noção. E é isso. Damos tchau. Tchau, ferrenhos! Tchau, ferrenhos, e até mais.